A dor da traição é uma prisão sem muros. Você está presa na dor da traição? A dor da traição está te destruindo, te detonando e você nem sabe. Você está presa na angústia, na dor, na raiva, no ódio, na tristeza, na falta de amor próprio. Você está presa em algum desses sentimentos? Então eu quero te dar um abraço e dizer que essa live é para você. Hoje é um tema muito profundo, né? E eu quero que você pense que o tempo passa, mas parece que você continua presa na mesma cena, revivendo tudo. Isso acontece com você? Você fica o tempo inteiro revivendo toda essa história? Você trabalha, cuida dos filhos, posta na rede social, assiste vídeo, busca, né, entender o que aconteceu, mas por dentro está tudo parado, no mesmo lugar, a mesma dor. É porque você está dentro de uma prisão sem muros. E essa prisão, ela é uma prisão emocional. É uma prisão da nossa dor, da nossa ferida. Não tem grade, não tem muro, mas você está presa a ela. Então eu quero te dar um grande abraço e dizer que ninguém te trancou aí. Ninguém, mas a sua dor, muitas vezes a culpa, a dúvida, ergueram paredes invisíveis que te prendem. Ninguém vê essa parede, mas ela está ao seu redor. E ela está ao redor principalmente do seu coração. Muitas de vocês estão presas nessa dor e eu quero que você fique até o final, porque hoje eu vou te mostrar como essa prisão se forma, o que te mantém presa nela e como começar a abrir essas portas para você sair dessa prisão, que é uma prisão invisível, mas que você está dentro dela. Quando você abrir essas portas, né, da liberdade emocional, aí, gente, ó, tudo se transforma. Então vamos começar a escrever aqui liberdade. Todas vocês que estão comigo, escreve aqui, ó, liberdade. E quem está assistindo a gravação, escreve também liberdade. Porque se você está presa nessa dor emocional, nessa prisão sem muros, que é uma prisão que só você vê, só você sente, só em você dói, então eu quero que você escreva aqui, por favor, liberdade. Vamos começar falando sobre isso. Muito obrigada, Adriana, por escrever liberdade. Quem mais? Adriana, eu li seu comentário lá, querida, que você tinha falado sobre, se eu não estou enganada, a traição virtual, né? Eu te convido a entrar na Black do Florescer, que vai acontecer no dia 11/11. O link está na minha bio. Você já entra no grupo do WhatsApp e lá a gente vai mandar todas as informações. O que vai acontecer na Black Florescer? Eu vou abrir todos os meus programas, e-book, tudo, por uma única vez que você vai pagar. Você vai entrar, participar e é vitalício. Você vai poder assistir todos os vídeos, inclusive tudo que eu colocar atualizado do método Florescer para vencer essa dor, para curar a sua história, para transformar a sua vida. Então é só clicar no link que está na minha bio, tá? E participar da Black Florescer. Muito obrigada a todo mundo que escreveu liberdade, porque é isso que a gente quer, liberdade. E essa prisão é uma prisão emocional e quanto mais você fala sobre ela, quanto mais você pensa sobre ela, mais presa você está. Então por isso nós vamos falar hoje de liberdade, é a nossa palavra de ordem hoje, liberdade. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é que a mente é o primeiro cárcere da alma ferida. O que é isso? Aquelas pragas emocionais que eu já falei, que é algo que eu trato lá no Florescer, eu penso, eu sinto e eu ajo. Eu penso que ninguém nunca vai olhar para mim porque eu tô arrasada, porque eu sou feia, porque ninguém me quer. Eu ajo como uma pessoa derrotada, eu sinto como uma pessoa derrotada. Isso é uma praga emocional. Então, o primeiro cárcere, né, da nossa alma ferida é a mente. Depois da traição, o corpo está livre. Você pode andar, vir, ir, voltar, mas a mente continua no cativeiro. Porque você vive e revive as cenas. Você fica imaginando diálogos eternos com esse homem e com essa amante. É ou não é? Quantas vezes você já imaginou você sentando, falando um monte de coisa para ela, falando um monte de coisa para ele, você vive nesse diálogo interno. Interno. Só que você nunca falou nada para ninguém. Tá tudo dentro de você. Então você sente o mesmo frio na barriga da descoberta, sente a dor, o cérebro não entende que acabou. Parece que você está sendo traída todo dia, da mesma forma, como se fosse aqui.
Ele repete a dor como se fosse agora, nesse momento. Então, para a psicologia positiva, ela explica que um trauma emocional, anote isso aí, um trauma emocional gera um ciclo de ruminação mental. Então, o que é essa ruminação mental? Sabe, eu vou dar um exemplo aqui, a vaca, quando ela pega ali o capim, ela fica ruminando, mastigando, 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 mastigando. Então, quando a gente passa por um trauma emocional, a nossa mente faz isso. Ela fica repetindo, repetindo, repetindo a mesma história. Isso é ruminação mental. Não sai disso. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu não consigo querer outra coisa. Eu não consigo sonhar com outra coisa. Eu estou numa ruminação mental. O pensamento ele fica rodando em looping. Looping o tempo todo. Tentando entender por quê. Por que ele me traiu? Por que ele fez isso? Por que essa mulher? Por que é tão feia? Por que não sei o quê? Por que ele... Por quê? E aí fica nessa ruminação. Mas o porquê, gente, nunca trouxe paz. O que traz isso vai trazer só cansaço. Um cansaço mental. O pensamento é a célula mais poderosa e o perdão, e aí é um perdão com ressignificação, é que é a chave para abrir o seu emocional. Eu, Alessandra, fui traída 22 anos atrás. Quando eu descobri a traição, eu fiquei nisso. Ah, mas ele me traiu, naquele dia ela veio aqui em casa, eu lembro que ela olhou pra mim, eu lembro que ela falava do meu cabelo, eu lembro que isso... Aí eu ficava só pensando nisso. Quando eu consegui perdoar ressignificando, ou seja, hoje eu olho para aquilo e falo, gente, aquilo dali foi um grande aprendizado, aquela moça era uma mulher ferida, o meu ex-marido realmente a gente já estava numa crise muito grande, eu ressignifiquei a dor. Então, ao ressignificar, eu parei de sofrer com aquela dor. Eu entendi que aquela dor, por um lado, me fez bem, porque eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Precisava ter passado por aquilo? Não, mas foi o que a vida me deu e foi o que aconteceu para eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Isso é ressignificar. Eu não consigo mudar aquilo, mas eu dei um novo sentido para aquilo. Ó, daqui a pouco eu vou ler vocês no TikTok e responder as perguntas, tá? Segundo conceito, o medo é o cárcere invisível. Então a gente está falando o tema de hoje, né? A gente está falando de a dor da traição é uma prisão sem muros. Uma das coisas que fortalece essa prisão sem muros é a nossa mente. A segunda coisa é o medo, porque o medo ele é um cárcere invisível. Então o medo de ser traída de novo, o medo de acreditar que se eu tentar ele me trair, o medo de se entregar novamente, o medo de confiar, o medo de ficar sozinha, o medo de nunca dar certo. Isso tudo aqui te impede de confiar, de amar e até de sonhar novamente. Entende, gente? Então, ó, olha só, o medo vai fazer você ficar vigiando, vai fazer você se fechar, vai fazer você duvidar de qualquer gesto sincero, não só do seu marido, tá? Mas de outras pessoas também. Mas o medo, ele não protege a gente. Ele nos aprisiona. Coloca aqui, ó, sem medo. A vida é muito mais leve, muito mais feliz sem medo. Alê, mas se eu voltar com ele, ficar bem, e ele disse que se arrependeu, e daqui 3 anos ele me trair de novo. Aí você vai pensar que esses 3 anos você viveu sem medo, viveu bem, viveu feliz. Então escreve aqui, ó. Independente da decisão que você vai tomar, escreve aqui, sem medo. Obrigada, Adriana. Sem medo. Porque essa é a ideia. Não é você viver em pânico pensando, ai meu Deus, ele tá de novo me traindo, ai deixa eu olhar. Não, que isso não é viver. Não é restaurar um casamento. É sem medo. Obrigada, Nilda. Sem medo. E se ele traz de novo? Gente, se você viver mais 5 anos feliz com esse homem e ele traz de novo, lá você decide o que fazer. Valeu os 5 anos. Vamos pensar no agora? Cura seu coração para viver o hoje e sem medo. Muito obrigada, vocês estão participando aqui, escrevendo, tá? Então, quem vive com medo de ser ferida nunca experimenta um amor curado. Se eu vivo morrendo de medo de ser ferida de novo, de ser traída de novo, de ser machucada de novo, eu nunca vou me abrir, sinceramente,
para viver um amor curado, um amor transformado, um casamento restaurado. Eu não vou conseguir viver isso, porque eu tô presa no medo. O terceiro conceito, mas deixa eu ler vocês aqui, que eu vi que tem 2 comentários, 2 perguntas aqui. A primeira é da Cauane. Por que quando a pessoa com ansiedade sai, ela começa a passar mal? Quando você fala a pessoa com ansiedade é a mulher que foi traída e a pessoa que sai é o marido que traiu. Eu não entendi a sua pergunta, querida. Você pode repetir, por favor? Só para eu entender melhor, tá? A amiguinha escreveu aqui. Fui traída, não foi físico, foi por mensagem. Que peguei no celular dele. E para ajudar foi com a minha, acho que é cunhada, né? E reverteu a história como se eu fosse errada. Nilda, tem uma live aqui, se eu não estou enganada, foi a live da semana, sexta-feira, falando exatamente isso. Traição virtual é traição, sim, tá? E se doeu em você, você precisa buscar ajuda. E aí você saiu como se fosse errada porque ele te manipulou e colocou a culpa em você. Então, tipo assim, que besteira! Por que você tá reclamando? Só foi uma mensagenzinha. Você vai arrumar confusão por essa besteira? Olha o que você tá fazendo com a nossa família. Ah, mas não acredito que você vai arrumar tudo e aí começa. Daqui a pouco você se sente culpada. Então você não é errada. A traição virtual é uma traição, é uma dor que precisa ser tratada e é um grande alerta. O que está acontecendo nesse casamento para eu estar sendo traída de forma virtual? Por que o meu marido está se conectando com a mulher lá do outro lado do mundo? Por que o meu marido está dando like, curtindo mensagem e falando com outras mulheres? É um grande alerta, tá? E mesmo sendo virtual, é traição e precisa cuidar da sua dor. Por quê? Essa dor da traição virtual, ela vai criar uma grande distância entre vocês. Aqui tem uma ferida, tem uma mágoa, tem rancor, tem tristeza. Criando essa grande distância entre vocês, a tendência é que essa traição virtual aconteça ainda mais. E se não desenvolver para uma traição física, real, ali, né? O toque. Então eu olharia muito profundamente para isso, tá? Cuidar da sua autoestima, do seu amor próprio, olhar para você e entender por que essa relação está distante, que o meu marido está indo lá no virtual. Por que vocês estão desconectados? Não estou dizendo que a culpa é sua, não é sobre culpa, mas é sobre entender, gente, que a traição é um sinal que o casamento não tá bom. Então, não tá bom, vamos resolver? É isso que você tem que buscar, tá? Não tenho mais confiança, daí, desde o desenvolvimento da dependência minha, fora as curtidas que em fotos de amiga, eu peguei novamente a conversa trancada. Então, querida, você precisa vencer a sua dor para decidir o que fazer com esse homem, que é o menino, que está trocando uma mensagenzinha com outras mulheres e está te desprezando. Então você precisa cuidar do seu emocional urgente. Estou separada, quando penso que estou liberta da dor, aí de repente tenho crise de choro e desesperada. Querida, Norali, acho que é isso. Noranei. Deixa eu te falar uma coisa. Você está confirmando o que eu falo sempre aqui. Uma decisão de separação não significa cura no seu coração. Uma decisão de separação significa que você ficou longe de quem te traiu. Mas a separação não tira a dor. Muito pelo contrário. Olha o que você acabou de falar. Mesmo estando separada, de repente tem crise de choro, porque agora você está separada, provavelmente se sentindo não muito bonita, sozinha, às vezes com medo de nunca mais arrumar ninguém. Então tem vários problemas emocionais que a separação ela traz também. Então é importante que você vença a sua dor para seguir, se é um auto-perdão, se é autoconfiança, se é melhorar a autoestima, independente do que você precisa se curar para vencer essa dor, para iniciar um novo ciclo na tua história. Pode ser com outro marido ou com esse mesmo de volta, quem sabe? Mas o importante é que você agora olhe para você, se cure de dentro para fora. Um caminho que eu sugiro para todas vocês que estão aqui é clicar no link da minha bio, entrar no grupo do WhatsApp,
para no dia 11/11 fazer parte da Black Florescer. É a primeira vez que eu vou vender o meu treinamento de forma vitalícia. Então quem entrar vai poder assistir de forma vitalícia todos os meus treinamentos, o e-book, tudo que eu tenho gravado você vai poder assistir, tá bom? Então eu te aconselho e te convido a entrar lá. Por que ele fez isso? Então, Nilda, por que ele fez isso? Porque ele é um menino, porque vocês estão desconectados e existia problemas no seu casamento. Como reverter isso, Ale? Cura o seu coração para depois restaurar o seu casamento. Cura seu coração para entender por que vocês estão desconectados, para que vocês se entendam. Ele arrependendo, você se curando, vocês vão conseguir se entender. Esse é o caminho. Ale, eu quero restaurar meu casamento sem curar meu coração. Difícil. Porque o casamento é uma junção de duas pessoas. Então, se o homem é arrependido e você não está curada, como é que vocês vão se conectar? Vai fazer igual a amiguinha que colocou aqui, que tem 3, 4 anos, nem lembro direito, que ela tá com o marido e chora todo dia escondida dele. Ah, meu casamento está restaurado? Vocês acham, gente, que o marido é arrependido e uma mulher que chora todo dia escondida do marido, o casamento está restaurado? Eles continuam morando na mesma casa, continuam tendo relação, continuam juntos. Mas o casamento está restaurado? Sim ou não? Deixa eu ver a opinião de vocês. Sim ou não? Eu quero pedir para vocês encherem aqui, hein? Pra gente chegar em 9.000 coraçõezinhos. Todo mundo escrevendo que não. Não, exatamente. Um casamento restaurado implica minimamente em duas pessoas ou felizes ou tentando ser felizes, né? Implica nisso, as duas pessoas estão felizes. Lógico que não, exatamente, Luciana. Mas eu gosto de falar isso, Luciana, e fazer essas perguntas porque tem gente que não consegue enxergar. Essa moça mesmo que disse que o marido estava arrependido e que ela já tinha 3, quase 4 anos que ela chorava escondido dele, ela falou, Ale, meu casamento está restaurado. Meu marido não me trai mais, ele está dentro de casa, ele mudou, só que eu choro escondido dele. Mas o meu casamento está restaurado sim, porque ele não fala em separação, eu não quero me separar, então a gente está junto, o casamento está restaurado. Eu tive que convencê-la e explicar, ó, isso não é restauração. Vocês só vivem debaixo do mesmo teto, onde um está arrependido e o outro está extremamente magoado. Restauração já diz tudo, é algo novo, algo bom, algo feliz. E se você está presa lá na dor da traição, na prisão sem muros, tem um outro problema aqui, que era o que acontecia com essa moça. A culpa é a corrente que te prende ao passado. Essa moça, no final das contas, ela estava se sentindo super culpada. O meu marido agora leva café da manhã para mim, meu marido me dá presente, meu marido me dá satisfação o tempo inteiro de onde ele está, meu marido não sai para lugares sem mim, só para trabalhar. E agora eu não paro de chorar, eu tô ferida, a culpa é minha. Então ela colocou uma culpa em cima dela, e é sem culpa. Então o nosso tema de hoje, né, a gente está falando sobre liberdade, e eu quero que você escreva agora aqui, ó, sem culpa. Então nós já falamos sem medo, e agora é sem culpa. Não tem nada que você possa fazer para dizer que você é culpada pela traição. Sem culpa. Obrigada, Lucicleia. Obrigada, Luciana. Então quando a gente pensa em culpa, a gente começa a se perguntar assim, ó, será que é porque eu engordei? Será que é porque eu não sou boa? Será que é porque eu trabalhava muito? Será que é porque eu falava demais ou porque eu não falava nada? Será que é porque naquele dia ele quis ficar comigo, eu não estava afim? Aí eu começo a botar coisa na minha cabeça. Só que a verdade é que quem trai escolheu ferir. Quem trai fez uma escolha errada e que ele pode se arrepender, eu acredito nisso. Também não sou a pessoa que eu vou condenar porque traiu uma vez, joga no inferno e acabou. Eu não concordo com isso. Mas ele escolheu, ele fez, ele errou. Então foi quem traiu é que cometeu isso. Essa pessoa é que tem que sentir culpa. A culpa tem que pesar sobre quem fez. Aí vem a Nilda aqui e conta a história, que ela foi confrontar o marido dela, que estava traindo virtualmente, e ela que saiu de errada. E aí não é por aí, porque quem fez é que é culpado.
Não estou dizendo que não existe arrependimento. As minhas alunas do Florescer vivem um novo casamento de uma nova maneira, de uma nova história com o mesmo marido. Vivem lua de mel com o marido de 30 anos de casadas. Porque elas se transformaram e quando elas mudaram, tudo ao redor mudou. Por causa dessa cura e dessa transformação. Então eu acredito, sim, que a pessoa pode se arrepender. Mas que esse arrependimento seja: eu estou errado, eu te traí, ponto. Me perdoa pelo que eu fiz. Não é assim, ó, eu te traí, mas Nucicleia, você sabe o que você fez, né? Por que eu te traí? Você sabe, né? O que foi que aconteceu para eu te trair, por quê? Você lembra, né? As coisas que você fazia comigo. Não, isso não é arrependimento. A culpa não é de quem trai. A culpa é de quem trai, exatamente, não é de quem é traído. Perfeito. Então, a verdade é essa, sabe? Que a pessoa escolheu, errou, te traiu, e a culpa é o peso que tem que ir sobre ela. E o primeiro passo para você se libertar, entregar, né, esse fardo é dizer assim, ó: eu não sou o erro que fizeram comigo. Eu não sou a traição. Eu não sou o erro. A traição não me define. Parem com isso, sabe? Quando vocês tentam, né, continuar a vida de vocês, que todo mundo chega: e aí, mulher, como você tá? E a traição, hein? Ele parou? Ele mudou com você? Você nunca mais foi traída não, né? Não, a traição não te define. Vira a página. Como é que eu viro a página, Lê? Curando de dentro para fora. Se eu posso te dar um conselho, entrando lá na Black Florescer e assistindo toda a minha aula e fazendo parte dessa mulher que vai ter acesso vitalício. Cura de dentro para fora. É a primeira vez que eu vou abrir a Black vitalício, tá? Nunca tinha feito essa Black, então se eu fosse vocês eu aproveitaria. Você vai ter acesso a vários bônus e ainda vai ter acesso a todo o meu treinamento pelo resto da vida. Quando a pessoa não consegue pedir perdão, aí, Nucicleia, ela não pediu perdão, mas ela mudou? As ações são diferentes? Se transformou numa pessoa melhor? Tá tudo bem. Porque nem sempre as pessoas conseguem dizer, né? Olha, eu errei. Então, se ele mudou, ótimo. Você está respondendo aqui que sim, ele mudou. Agora é você curar de dentro para fora para viver bem com esse marido. Entende? Se ele está tentando mudar, tá ótimo. Gente, quando a pessoa está tentando mudar, ela já é uma outra pessoa. E ela pode passar o resto da vida tentando. Tá tudo bem. Desde que essa pessoa de fato queira mudar, continue seguindo, né? O que é o tentar mudar? É ser honesto, é não trancar o celular, é dizer onde tá. É se uma mulher falar: e aí, querido? Ele virar e falar: sou casado, não quero papo. É sobre isso. Isso é tentar mudar. Trai e vive me colocando para baixo. Então, Nilda, eu quero te acolher, querida, com amor. E eu quero falar para você que você provavelmente esqueceu que você é uma mulher forte, uma mulher guerreira. Provavelmente você é uma leoa que lutou pela vida, mas você está ferida. O meu convite para você é que, já que alguém te atropelou, que você venha agora cuidar do seu emocional atropelado para se tornar uma mulher forte de novo. Porque quando você fala assim, ó, ele vive me colocando para baixo, infelizmente, eu vou ter que te dizer, as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Então, quando você vencer a sua dor, que ele vier te colocar para baixo, e você for uma leoa que já venceu a dor, você vai rosnar para ele, literalmente. Do tipo assim, ó, querido, não me põe para baixo não. Me agradeça estar do seu lado. Porque você é que não vai, aqui ó, ter uma mulherona como eu. Só que para eu falar isso, eu tenho que vencer as minhas dores. Eu tenho que estar com a minha autoestima lá em cima. Eu tenho que confiar em mim. Na verdade, não tenho coragem de sair de casa por medo de não conseguir. Então, não saia de casa. Se você ama esse homem, se você quer restaurar seu casamento, se você ainda não sabe se quer continuar com ele ou não, vença a sua dor para decidir. Bora escrever aqui, gente, para a amiguinha? Vencer, decidir. Não tome nenhuma decisão sem ter vencido a sua dor. Não tome nenhuma decisão. Hoje mesmo, eu vou responder ela depois, fazer um vídeo. Uma mulher colocou assim:
Me separei, me arrependi, pedi para voltar com ele e agora todo dia eu sou humilhada. Sofro muito. Não saia de casa, não se separe antes de vencer a sua dor. Obrigada, meninas. Obrigada, viu, Emília? Vencer para decidir. Se você não vencer a sua dor, você sai, né? Separada. Aí vai acontecer igual a amiguinha que escreveu aqui. Vive dando crise de choro, crise de ansiedade. Você primeiro vence e depois decide. Quero continuar casada brigando pelo meu casamento. Aí você vai brigar como uma guerreira, como uma pessoa poderosa, como alguém que tem muita força. Quero vencer essa dor, não quero continuar casada. Aí você vai sair de peito erguido, cabeça para cima e dizendo: eu sei o que eu quero para mim. Eu dou conta da minha vida. Agora imagina, vocês estão chorando, arrasadas, achando a vida difícil demais, sofrendo demais porque está sendo rejeitada. Aí você ainda inventa de separar? Será que vocês vão dar conta? Por isso, gente, que é vencer para decidir. Ale, mas e se eu quiser continuar casado e ele continua me traindo? Venceu? Tem uma estratégia? Top! A vida é sua. Ale, mas se ele tiver mudado, eu venci a minha dor, mas não quero continuar com ele. Venceu? Tem uma estratégia? Não quer ficar? Top! Eu estou devolvendo para você, agora na sua mão, o seu direito de decisão. Porque é você que decide. Mas, para você poder usufruir desse direito, vença a sua dor. Senão vai fazer besteira. É simples assim. Se você não vence a sua dor e toma a decisão tanto de perdoar e continuar com ele, engolir a dor, tanto de separar, é besteira. Você vai sair ferida em qualquer uma das duas opções, se você tomar uma decisão sem ter vencido. E como vencer a dor? De dentro para fora. Se você quiser começar agora já essa jornada comigo, clica no link da minha bio e entra no grupo do WhatsApp para participar da aula da Black da Florescer, tá? Black Florescer. Quarto conceito. A falta de amor próprio é o chão frio dessa prisão. Estamos falando de uma prisão emocional, onde não tem muros, onde eu estou presa emocionalmente sofrendo. A dor, o rancor, a tristeza, a mágoa, o medo, a insegurança, a incerteza me prende. Então, quanto menos eu me amo, quanto menos eu olho para mim, quanto menos eu cuido de mim, quanto menos eu sei que eu sou importante, quanto menos eu não sei que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, mais essa prisão vai ter um chão muito frio. Mais essa prisão vai me manter lá, prisioneira da dor eterna. Você vai viver em função de provar que é boa. Olha, imagina, ele vai me trocar por aquela mulherzinha lá, eu que sou boa, eu que sou séria, eu que sou a mãe dos filhos dele, eu que casei com meu primeiro marido, primeiro namorado, é o único homem que eu tive. Quantas mulheres com esse discurso? Aí a outra lá, sirigaita, já está no terceiro marido que ela separa da esposa. O que esse homem viu com ela? Tá vendo? Eu tô tentando provar. Olha, fica comigo, larga a amante porque eu sou boa. Só que isso aqui, gente, é uma grande prisão. Porque ele sabe quem é você. Ele sabe da tua índole, do teu caráter. Ele sabe quem é você. Não é por isso que ele tá deixando e ficando com a amante. É outro motivo. Aí quando você não tem amor próprio, além de você ficar tentando provar que é boa, você fica esquecendo de cuidar do corpo, da mente e da sua fé, que são nossos 3 pilares para vencer a dor da traição. Se conectar com algo superior, cuidar do seu emocional, e aqui eu te ajudo, e cuidar do seu corpo. 3 pilares para você vencer essa dor. Você não vai conseguir fazer isso. E quando você olha no espelho, gente, você nem se reconhece mais. Quem aqui se olhou no espelho há pouco tempo e falou: meu Deus, está acontecendo comigo? Quem é essa mulher? Quem? Bota euzinho aqui. Porque eu, durante muito tempo, depois da traição, eu fiquei desse jeito. Vou levantar a mão aqui. Eu.
Me olhando no espelho falando, quem sou eu? Nossa, que difícil. E às vezes você pode até achar que fisicamente você tá bem, mas dentro de você, você começa a se questionar. Será se valeu a pena eu ter perdoado? E se ele me trai de novo? Será se eu sou inteligente? Será se eu sou boa? Entende? Porque muita gente está cuidando só do externo, esquecendo do interno. O interno é o mais importante. Então o amor próprio é o que esquenta esse chão frio. Quando eu tenho amor próprio, vai falar igual a amiguinha colocou aqui, ó. Eu me amo sempre, eu tenho amor próprio. Perfeito. Quando você volta a se escolher, aí você sai desse cárcere da prisão da raiva e do rancor. Eu ia falar uma outra palavra feia aqui, mas não pode falar. O amor próprio é a chave mestre para a liberdade emocional. Quanto mais eu me amo, quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu venço a minha dor, mais livre eu sou. Tem dia que nem me olho no espelho por conta de coisas que me falou. Querida, por favor, viu, Nilda? Recebe meu convite, entra no grupo do WhatsApp e vamos embora, vencer essa dor juntas. Quinto e último conceito para a gente caminhar para o fim. A liberdade começa quando a dor deixa de ser a identidade e vira a ser um aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu falo da traição, eu fui traída, eu não me amava, eu não cuidava de mim, eu me anulava o tempo todo. Quanto mais eu falo disso, quanto mais eu revivo isso dentro do meu coração, do meu emocional, que virou a minha identidade. Quem é você? Eu sou a Alessandra que fui traída. Ah, quem é aquela ali? Ah, é a esposa do fulano. Ó, ixi, ele traiu ela. Virou a minha identidade. Então, quanto menos isso for a minha identidade, mais eu consigo aprender com o que aconteceu e me tornar uma mulher incrível. Gente, quanto mais eu consigo escolher olhar para mim, mais incrível eu sou. Melhores são as minhas decisões. Eu vou quebrar essas correntes invisíveis, né, que tá me segurando. Então, quanto mais eu passo, né, de identidade dessa dor para aprendizado, eu vou ter uma sabedoria. Vamos escrever aqui? Sabedoria, que é o que a gente precisa. Sabedoria. Como eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Nilda, deixa eu começar a te seguir. E aí você me chama no privado, tá? Que eu vou te mandar o link lá do nosso grupo do WhatsApp, o telefone do nosso WhatsApp lá para poder te falar com você e te mandar o link para você entrar no nosso grupo. Sabedoria, perfeito, escreve aí, sabedoria. Então não é esquecer, porque ninguém vai esquecer, mas é entender qual era o problema no meu casamento no momento que eu fui traída. Alguma de vocês já fizeram essa pergunta? Qual era o problema do meu casamento quando eu fui traída? O que aconteceu quando aconteceu a traição? Porque alguma coisa estava acontecendo. O que aconteceu quando alguma coisa aconteceu na traição? Você estava brigando sempre? Você estava trabalhando muito, ele também? Vocês não chegavam perto um do outro? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Então não é negar o que aconteceu. Isso aconteceu. E agora? Qual é o aprendizado com isso? Algumas mulheres colocam para mim assim: depois da traição eu entendi, Ale, que eu nem no médico eu ia, porque eu só olhava pro marido e pros filhos. Depois da traição, Ale, eu entendi que eu podia estudar, que eu podia ter algo para fazer, que não fosse apenas ficar ali, ó, bajulando meu marido, sendo a mãe do meu marido. Então cada uma tem uma história. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu quando a traição aconteceu? Isso aqui, quando você consegue entender, é libertador. Porque a traição não te define, a traição não é a sua identidade, mas alguma coisa estava acontecendo. Não, Ale, meu marido era o seguinte, a gente beijava na boca dia sim, dia não. Ele era muito carinhoso, muito amoroso. Ele me dava presente toda semana. Ele era um gentleman, educadíssimo. Abria até a porta do carro para mim.
me abraçava, me botava fotos na rede social. Um dia eu descobri que ele estava me traindo. Então, querida, corre desse homem, que ele tem um mínimo de problema. No mínimo, ele tem algum problema. Porque não tem como, do nada, de um casamento perfeito, ter uma traição. Alguém aqui tá muito fora da realidade. Ou você, que acreditou que esse casamento era perfeito, ou ele que estava fingindo que estava perfeito. Mas tinha alguma coisa errada aqui. Então eu preciso que vocês saibam o que aconteceu quando aconteceu uma traição. Ale, depois da traição eu tirei minha habilitação. Perfeita, querida. Que Deus te abençoe também, tá? Pra mim não havia motivo, a gente sempre se deu bem. Então, olha só, vocês sempre se deram bem e ele te fez uma traição virtual. Será que não estava tendo excesso de celular aí? Excesso de celular e menos diálogo? Menos contato entre vocês? Talvez vocês não brigavam, mas esse seu marido te traiu de uma forma virtual. Então, será que não estava tendo um contato maior com o virtual e menos real? Algum motivo, alguma desconexão existiu. Mesmo que, gente, que às vezes a gente pensa assim, porque o casamento era péssimo. Brigava todo dia, ficava 6 meses sem se falar, aí traiu. Não, é uma desconexão mesmo do dia a dia. Quando pensa que não, passou ali 1 mês sem rolar nada. Quando pensa que não, tá 15 dias respondendo de uma forma distante. Sabe? Então, precisa avaliar o que aconteceu quando aconteceu a traição. Meu ex não ligava para mim, nem para nossa filha. Era só no celular. Tá explicado aqui. Não ligava para vocês e arrumou outra. Ele tinha muito contato com a minha cunhada. Não saía de casa. Então, aqui, Nilda, como ele já tinha um contato muito grande com a sua cunhada que não saía de casa, já acontecia uma traição emocional. Um vínculo grande com outra mulher. Então, seu casamento ele já tinha um problema, ele estava um pouco distante de você e vinculado com essa outra mulher, tá? Então, existia sim. Meu namorado está só frio comigo, mas diz que não me trai. Será que está me traindo virtualmente? Domingas, posso te falar uma coisa? Se você chegou aqui e você está namorando e está na dúvida se ele está te traindo ou não, corre pro link da minha bio. Entra no programa Florescer e já vê se essa dor já melhora sua autoestima, seu amor próprio, sua autoconfiança para descobrir se esse homem te merece ou não. Na verdade, eu tinha muita vontade de oferecer o meu programa para quem namora, antes de casar. Para que você entrasse nesse casamento uma mulher bem resolvida, uma leoa forte. Mas como eu sei que quem namora jamais vai buscar isso, então se você caiu aqui, Domingas, e foi uma providência divina, eu acredito em Deus. E se você acha isso, clica no link, entra no Florescer e já resolve essa parada aí. Para que você não caia numa história de um casamento que já começou com problema. Sabe? Aproveita essa oportunidade. Nas redes sociais ele não coloca foto com ele. Nas redes sociais, foto com ele é só ele. Pois é, ó só, Nilda, você disse que o casamento era bom, né? Mas lá na rede social ele não tá dizendo aqui, minha esposa amada. Então, gente, tem sinais. Tem sinais que esse casamento não era tão bom, né? E eu não tô falando só do seu não, tá, Nilda? Tô falando de todo mundo que foi traída. Às vezes a gente não vê, gente. A gente não vê. Mas alguma coisa não tá legal. Fui traída, não consigo esquecer ele. Fui traída, não consigo esquecer. Ele diz que se arrepende, mas vou separar. Traiu virtual e carnal. Querida, se você tá decidida a separar, tá tudo certo. Eu já falei pra vocês, né? Que vocês têm direito da decisão de vocês. Não sei se você chegou antes, mas a gente falou aqui, primeiro vença, depois decida. Primeiro vença a sua dor para depois você tomar a decisão. Então a amiguinha que acabou de escrever aqui, que ele se diz arrependido, mas que ela vai sim separar, espera um pouquinho, entra na Black, vence, depois decide. Ai, gente, você tomar a decisão com o coração tranquilo, se sentindo forte, bem, feliz, amada por você,
É tão mais simples para você tomar uma decisão e seguir esse caminho, vocês não têm noção. Então bora lá, encerrar aqui o último conceito para a gente encerrar a live. Para a psicologia positiva, isso chama de crescimento pós-traumático. Quando a ferida vira força e a história ganha novo sentido. Então, quando eu entendo que a traição não me define, que a traição não vai me destruir, que a traição não é o meu fim, e eu aprendo com isso, então eu me torno uma pessoa mais forte. Vamos escrever aqui? Forte. Mas toda vez jogo na cara e não consigo esquecer, porque você está machucada. Marta, porque você está ferida. Enquanto você estiver ferida, mesmo separada, você vai sempre tocar no assunto. A boca fala do que o coração está cheio, gente. Eu amo a Bíblia, porque na Bíblia tem tanta coisa que a gente aprende, né, do nosso dia a dia, de hoje. A boca fala do que o coração está cheio. Vocês só jogam na cara dele a traição porque seu coração está cheio de ferida. Só isso. Agora não deixa eu pôr a mão no celular. Pois é, Nilda, seu casamento está numa crise terrível. Somos evangélicos. Então, querida, já que você caiu aqui, vem vencer a sua dor para poder ver o que está acontecendo dentro do seu casamento. Obrigada a todo mundo que escreveu forte. Se cure primeiro. Se cure primeiro para tomar sua decisão. Primeira dor que tem que ser curada é dentro do coração para depois restaurar o casamento. Então vamos lá. Eu quero dizer uma coisa, que tem como, né, você pegar o mapa, seguir, que aqui na live muita gente tem resultado, muita gente tem algum, ó, uau, entendi isso é muito bom, mas que aqui, ó, é só isso que eu tô falando. Lá no Florescer, no meu e-book, lá no meu, que eu vou abrir as inscrições para o Florescer Vitalício, é muito mais conteúdo. Aqui você vai aprender muito mais coisa. Aqui eu vou realmente pegar na sua mão de uma forma personalizada e te ajudar. Então eu preciso que vocês se inscrevam. É uma aula gratuita. Entra no grupo do WhatsApp e vai lá para você entender como funciona a Black Florescer. Mas não entendo por que temos relação sexual praticamente todos os dias. Não é sobre relação sexual. É sobre ele estar vinculado emocionalmente a outra mulher. Relação sexual, gente, é uma coisa dentro do casamento. Mas aqui tem que existir a cumplicidade, a amizade, a conexão. Então, tem que ter uma ligação emocional. Não é só sobre relação sexual. Me ajuda, por favor? Marta, ajudo sim. Me chama no privado. Pode me chamar. Eu comecei a te seguir, tá? Pra você me chamar no privado e receber sua notificação. Olha, se você ainda ama demais e ele se diz arrependido, tem tudo pra você restaurar seu casamento. Eu quero que você faça igual a Leila, a Rita, a Flávia, a Neuza, a outra Neuza, a Sebastiana, que vem aqui e fala: eu restaurei meu casamento e vivo uma nova lua de mel. É possível, gente. Quando você sai daqui, Marta, entra aqui no meu perfil, que tem uma live que eu fiz com a Neuza. Ela contando a história da restauração do casamento dela. É possível, pode acreditar. Você precisa vencer a sua dor. Amores, quero perguntar para vocês. Quem tá aqui comigo no TikTok, se eu vou deixar essa live salva ou não para outras mulheres assistirem amanhã, sim ou não? E quem tá comigo aqui, se já fez inscrição já entrou no grupo do WhatsApp. Quem já entrou no grupo, escreve assim, grupo. Pode escrever sim, para eu saber se eu deixo a live salva. E quem já entrou no grupo, coloca grupo. E aí, para encerrar, eu quero falar uma coisa para vocês bem poderoso. Que a dor da traição, ela é real, mas ela não é eterna. Mesmo que você lembre. Que o passado te feriu, mas o futuro está nas suas mãos. De uma mulher curada, feliz, realizada, que sonha e que busca seus objetivos. O amor próprio, gente, é o passaporte para a sua liberdade. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Que o amor próprio é o passaporte para a tua liberdade emocional. E ser livre não significa separar. Ser livre significa eu tomo as minhas decisões.
eu continuo casada, porque mesmo ele tendo me traído, eu amo esse homem. E eu tenho certeza que a amiga colocou aqui, ó, me ajuda, eu não quero me separar, eu amo ele. Já deve ter pensado em separar muitas vezes, porque as pessoas ficam comentando da sua traição. Tenho certeza nisso. Eu tô nessa vida há 4 anos. Meu Deus, Nilda, em 4 semanas você vence essa dor comigo. 4 anos é muito tempo. Não, nem consigo pensar. Então, muitas de vocês esqueceram do poder de decidir. Algumas querem separar, porque senão as pessoas da igreja vão comentar, senão... Não, ao contrário, né? Algumas querem continuar casada, porque senão as pessoas vão condenar, o pessoal da igreja vai comentar, o pastor vai falar, o padre vai dizer, ou não sei quem vai falar. Aí você tem que continuar casada. Outras querem se separar porque as amigas criticam, as vizinhas falam, os colegas de trabalho jogam piada, a sua mãe acha que você tem que separar porque esse homem te traiu. E aí você tá no meio, entre esse tipo de comentários. Tanto quem quer que você separe, como quem quer que você continue casada. E aí eu tô dando esse poder pra você. Você é quem decide. Mas, pra decidir tem que vencer. As pessoas de fora nos condenam se continuar. Exatamente, Luciana. Só que aí sabe o que é interessante? É que as pessoas de fora que te condenam não pagam seus boletos e não vai parar a vida delas pra vir chorar junto com você. Sabe? Ah, você separou? Tá sofrendo? Deixa eu parar minha vida. Me dá um abraço que eu vou ficar segurando a sua mão. De jeito nenhum. Todo mundo critica, todo mundo condena, todo mundo diz o que você tem que fazer, mas ninguém vem pagar seus boletos, ninguém vem chorar junto com você. Não tem uma pessoa que fala assim, amiga, vou parar a minha vida. Eu não vou estudar, não vou trabalhar, não vou cuidar dos meus filhos, não vou cuidar da minha casa, não vou cuidar do meu marido. Tô indo pra aí cuidar de você. Vou parar o mundo. Ninguém faz isso. No fundo, tá todo mundo preocupado em cuidar da própria vida. Então, o que eu tenho que fazer? Cuidar da minha. O meu ex chamou minha sobrinha para fugir e ter relação com ele. Marilene, entra no grupo para você fazer parte do Florescer. A maioria dos dias estou no automático. Pois é, Nilda, porque você está sofrendo há mais de 4 anos. Eu estou sofrendo há 4 anos, não sei mais o que fazer. Todas vocês que estão aqui e que não venceram a dor da traição, por favor, vou sacudir vocês aqui, ó. Vou sacudir vocês aqui. Entra no grupo do WhatsApp pro programa Florescer, que eu vou fazer uma black e você vai ter acesso vitalício. Já arruma cartão emprestado, já arruma dinheiro, já vende as roupas, já começa a fazer dinheiro, gente. Me dá sabe, uma tristeza quando eu leio aqui, ó. Estou sofrendo há muitos anos, meu marido fugiu com a minha sobrinha. Gente, cuida de você. Vence essa dor. Coloca aqui, ó, eu decido. Para encerrar a live. Eu decido. Você fez uma live muito boa sobre autoestima e não ficou salva. Ficou sim. Todas as minhas lives ficam salvas. Pode olhar aqui, tá? Eu não sei o nome dela aqui, mas pode procurar. Todas as lives que eu faço ficam salvas. Bota aí, eu decido. Eu decido. Ficam salvos aqui mesmo, é isso. É porque agora o TikTok, na hora que eu encerro, ele não deixa subir. Ele tem que baixar a live e depois eu subir. Então demora mais ou menos 1h30 para eu botar ela aqui. Mas todas ficam salvas. Comecei a fazer terapia hoje. Querida, a terapia é muito bom. Só que eu tenho alunas que começaram a terapia e não venceram essa dor rápido, porque a terapia demanda tempo e dinheiro. Então, às vezes, você vai começar uma terapia, mas vai ficar 1 ano, 1 ano e meio para vencer a dor. E eu sou psicóloga, tá? Não tenho nada contra psicóloga. Mas eu gosto do método, do passo a passo, que já ajuda aqui, ó. 4 semanas vencer a dor da traição. Suas lives são muito boas. Ah, obrigada. Glória a Deus por isso. Eu decido. Todas vocês que escreveram eu decido, já entra no grupo do WhatsApp. Depois não vai dizer, meu Deus, Ale, eu perdi. Você abriu a Black, você fez a inscrição para Vitalício, eu perdi. Porque é dia 11/11. Estejam lá, tá bom? Amores, vou encerrar aqui a live.
Depois eu posto ela, assim que ela baixar, eu venho aqui e boto ela aqui de novo, porque todas as minhas lives estão aqui no meu feed. Fiquem com Deus, até amanhã às 20h20. E vocês também no TikTok, fiquem com Deus. Quem tá aqui ao vivo, se puder generosamente ir lá em vários vídeos meus, comentar. Ale, tô assistindo. Ale, aprendi isso. Vai me ajudar a impulsionar os meus vídeos e alcançar mais mulheres. Eu ficarei muito grata, viu? Chegamos em 12k de corações. Gratidão para quem ficou batendo o dedo na tela. Vai ser no dia 11/11. Por isso que você tem que estar no grupo do WhatsApp para eu poder te passar tudo que vai acontecer, tá? Marilene, 11/11 eu abro as inscrições para minha mentoria por tempo vitalício. Vale muito a pena, gente. Quem não aproveitar essa oportunidade depois vai se arrepender amargamente. Oi, Cláudia, boa noite, querida. Fica com Deus. Nilda, me manda mensagem no privado. Kátia, eu vou te seguir e te mandar uma mensagem para explicar como funciona o meu método, tá? Todas vocês que estão aqui, me mandam mensagem no privado que eu mesma venho responder vocês. Fui eu que dei o tap. Adriana, obrigada. Se sinta abraçada por mim, viu? Obrigada mesmo. Que Deus retribua generosamente a sua delicadeza. 12.900 corações, me sinto honrada. Obrigada, viu? Até amanhã, gente.